Primeiramente, vamos ver a exortação que nos dá o texto de Filipenses, palavras do apóstolo Paulo, no capítulo 2, Filipenses capítulo 2, versículo 14 e 15. Por gentileza, abra sua Bíblia nesse texto. Eu vou repetir e espero também você encontrar, tá bom? Filipenses capítulo 2, versículos 14 e 15. Olha as palavras do apóstolo e que conselho ele nos dá, mesmo para nós imperfeitos no tempo que vivemos. Diz assim o texto: continue fazendo todas as coisas sem queixas, nem discussões, para que venham a ser, olha, irrepreensíveis e inocentes, filhos de Deus, sem defeito, no meio de uma geração pervertida e corrompida, no meio da qual vocês estão brilhando como iluminadores no mundo. Observou que o texto disse aqui, irrepreensíveis, sem defeito, perfeito, incúlpes. Mas lembre-se, não em sentido absoluto, mas em sentido relativo. Nós vamos entender isso analisando, irmãos, o exemplo, a história de pelo menos 3 servos de Jeová no passado. Veja como eles se esforçaram para serem incúlpes e foram realmente considerados por Jeová assim, sem defeitos, irrepreensíveis. Primeiramente, vamos analisar o caso de Jó. Então, por gentileza, abra a sua Bíblia no caso de Noé, tá? Abra a sua Bíblia primeiramente em Gênesis capítulo 6, versículo 9, por favor. Gênesis capítulo 6, e o versículo que nós iremos ler é o de número 9. Eu vou repetir. Gênesis 6, 9. O caso aqui é de Noé. Note o que o relato fala a respeito da pessoa dele. Encontrou? Diz assim, olha, esta é a história de Noé. Noé era um homem justo. Mostrava-se íntegro. Observa a estrelinha. Significa irrepreensível entre os seus contemporâneos. Noé andava com o verdadeiro Deus. Observou o que diz o texto aqui a respeito de Noé? Diz aqui que Noé, ele era um homem justo, íntegro, irrepreensível, em outras palavras, sem defeito. Mas ele não era diferente de nós, não era um super-homem. Diz o relato bíblico que, em certa ocasião, ele cometeu um erro grave, se embriagou. Já pensou? Mas agora pense, no entanto, na perseverança de anos desse homem. Pense na lealdade, na coragem e na fé que Noé tinha em Jeová. Enquanto outros zombavam dele, ele fazia o que Jeová queria. Fazia exatamente assim como Jeová queria. Conforme diz o texto que nós lemos em Gênesis 6, 9, ele andava como verdadeiro Deus. Mas era um homem irrepreensível, embora cometesse falhas. Vamos citar um segundo exemplo. Vamos citar o caso de Jacó. Então, novamente, veremos um texto na Bíblia. Por gentileza, abra agora Gênesis, o capítulo de número 25. Gênesis, capítulo 25, o versículo será o de 27. Eu vou repetir. Gênesis 25 capítulo, versículo 27. Note o que se fala aqui a respeito de Jacó e o que podemos aprender, tá? 25, 27, diz assim: os meninos cresceram, Esaú se tornou um caçador habilidoso, um homem dos campos, mas Jacó era um homem o quê? Isso mesmo, irrepreensível, que morava em tendas. Jacó era o quê, de acordo com o texto? Irrepreensível, sem defeito, mas também não era um super-homem. Jacó, irmãos, chegou ao ponto de lutar contra um anjo, diz o relato bíblico. Dá para você imaginar? Ele lutou contra o anjo. Nessa ocasião, ele passou a ser chamado de Israel, que significa contendedor. Em outras palavras, brigador. Ele brigou com Deus. Nessa contenda, o anjo tocou na cavidade da articulação da coxa de Jacó. E Jacó passou a mancar pelo resto da vida. E olha que eu sei como isso incomoda e causa dor. Por que Jeová fez isso? Talvez para lhe ensinar a ser humilde. Ele não podia se exaltar demais. Mas diz o texto, no entanto, que Jacó era o quê? Ele era irrepreensível,
sem defeito, embora cometesse erros. Vamos agora falar sobre um terceiro servo de Jeová, que é Jó. Então, agora vamos no livro que leva o seu nome, Jó, capítulo 1. Jó, capítulo 1. Capítulo 1. E o versículo é o de número 8. Conseguiu encontrar? Eu espero. Jó, capítulo 1, versículo 8. Ótimo. Todos podem acompanhar. O texto diz assim, olha. E Jeová disse a Satanás, você observou meu servo Jó? Não há ninguém igual a ele na terra. Ele é um homem íntegro. Olha a estrelinha novamente. Irrepreensível, isso significa. E justo, que teme a Deus e rejeita o mal. Não há ninguém igual a dele, diz Jeová, igual a Jó na terra. Agora, irmãos, Jó enfrentou uma série de tragédias pessoais, talvez isso até nos faz entender por que Jeová gostava tanto de Jó. Olha, ele enfrentou tragédias pessoais e, no fim, se manteve leal a Jeová e enfrentou tragédias também econômicas. Tente se colocar no lugar dele. Imagine num belo dia, chega um mensageiro e fala, Jó, todo o seu gado morreu. Aí, de repente, outro mensageiro, Jó, infelizmente, Jó, todas as suas ovelhas, e olha que era uma quantidade enorme, morreram. Aí um terceiro mensageiro, Jó, infelizmente, todos os seus camelos morreram, Jó. Aí veio um quarto mensageiro, e esse com a mensagem pior do que todas. Jó, veio um vento forte, seus filhos estavam reunidos na casa, e o vento veio e balançou a casa caiu, e todos os seus filhos morreram. Irmãos, que situação triste que Jó passou, mas, no entanto, diz a Bíblia que ele se manteve fiel. E isso foi porque Jó era um super-homem? Ele era incúlpe, irrepreensível, mas não em sentido absoluto. Só para os irmãos terem uma ideia de que ele também cometia erros, eu vou citar, não iremos ler, o texto de Jó, capítulo 22. Lá nesse texto, Jó disse assim, olha, não há diferença. É por isso que eu digo, ele, Jeová, destrói tanto os inocentes como os maus. Sabe que erro Jó cometeu ali? Ele se achou que era mais justo do que Jeová. Mas quando você observa, irmãos, toda a vida, toda a trajetória, todo o pacote da vida de Jó, você entende por que Jeová disse, não há ninguém igual a ele, incúlpe, irrepreensível, perfeito. O que nós aprendemos dessas 3 histórias que acabamos de contar? Simples. Mesmo sendo imperfeitos, também, nós podemos ser incúlpes e irrepreensíveis aos olhos de Jeová. Sabe por quê? Assim como eles cometeram erros, assim como eles cometeram transgressões, mas dentro de nossos limites, a nossa devoção e lealdade a Jeová deve ser plena e deve ser firme. É simplesmente confortador, irmãos, sabermos que Jeová também é compreensível conosco hoje, requerendo de nós apenas o que realmente somos capazes de fazer. Existe um detalhe muito importante no texto base desse discurso, que nós já lemos, inclusive, que é Filipenses, capítulo 2, versículo 14 e 15. Vê se consegue se lembrar. Lá diz que nós devemos ser sem defeito no meio de, isso mesmo, no meio de uma geração pervertida e corrompida. Essa expressão pode nos fazer até lembrarmos dos dias de Noé. Os dias eram críticos, difíceis. Tinha aqueles homens maus, lembra-se dos nefilins, geração híbrida. Também o mesmo podemos dizer nos dias dos judeus do primeiro século. Eles cometeram mais do que simplesmente errar e rejeitar Jeová, como no caso nos dias de Noé, no caso dos dias dos judeus, rejeitar Jesus Cristo e até pregá-lo no madeiro. Mais do que isso, eles se desviaram ao extremo, irmãos, da adoração verdadeira. Se tornaram uma geração pervertida e, portanto, mereceu e assim aconteceu a destruição.
Irmãos, hoje vivemos num mundo que é não igual, pior do que o tempo de Noé, pior do que o tempo do primeiro século. A maldade, a corrupção, a imoralidade atingiu simplesmente níveis alarmantes. Aí o texto de 1 Pedro 5,8 nos faz um alerta impressionante. Por gentileza, acompanhem comigo a leitura desse texto. 1 Pedro, capítulo 5, no versículo que iremos ler, o de número 8. Eu espero você encontrar. Vamos todos ler juntos. Olha que exortação nos dá aqui o apóstolo Pedro. Encontrou? Diz assim, olha, mantenha os sentidos, sejam vigilantes. Seu adversário, o diabo, anda em volta como um leão que ruge, procurando a quem devorar. Crianças, como é que faz um leão? Eu vou tentar imitar, tá? Uau! É assim que Satanás faz. Ele procura enlaçar os incautos, algo que nós não devemos ser, em suas armadilhas. Ele procura deixar-nos, de nos mantermos irrepreensíveis aos olhos de Jeová. Esse rugido que eu fiz agora, que nem chega perto do rugido de um leão, que pode ser ouvido a quilômetros, esse rugido de Satanás, ele pode ser através de 3 coisas: entretenimento, ambição e imoralidade. Satanás procura nos deixar insensíveis e aos poucos passamos a aceitar o errado e até considerar o errado como normal. Aí, diante daquele jogo violento, você fala assim, isso é uma diversão, é uma brincadeira. Essa atitude, por exemplo, que alguém poderia desenvolver, que é normal para o mundo, sobre o sexo oposto, por exemplo, flertar, ou algo assim, aí, de repente, aos poucos, Satanás, é o rugido dele, faz-nos ver, faz nós entendermos que isso é normal hoje. Os dias estão difíceis e eu tenho que aproveitar todo o meu tempo para juntar dinheiro. Isso é pensamento de Satanás. A juntar dinheiro em detrimento ao nosso relacionamento com Jeová. Não. Mantenham os sentidos, disse o apóstolo. Sejam vigilantes. Vamos tentar entender como é que nós podemos manter os sentidos e ser vigilante, como isso é importante para nós, tá bom? Ok. Então, vamos lembrar uma ocasião que ocorreu algo, verdadeiro, tá? Uma enchente muito grande em determinado local na África. Contra um irmão, que algumas pessoas elas ficaram isoladas e elas precisavam ser resgatadas, porque as águas subiram, alguns ficaram em cima das casas, e só que teve um senhorzinho que ele subiu, foi em cima de uma árvore bem grande, sabe? E ele ficou ali por 3 dias, esperando socorro. Aí, de repente, chegou o helicóptero e enviou a corda, né? Iriam segurar ele na corda, amarrá-lo, né? Mas só que ele, sabe o que fez? Negou. Não joga a corda agora, eu não vou soltar da galha. E fez assim, apontou por helicóptero, por uma galha ao lado. Aí o helicóptero viu. Tratava-se de uma grande jiboia que estava do lado dele. Ele encarando a jiboia e a jiboia encarando o senhorzinho. Aí o pessoal do helicóptero entendeu. Teve que primeiro atirar na cobra, aí depois o senhorzinho foi içado. Aí ele disse, como é que você conseguiu sobreviver aí 3 dias? Eu consegui sobreviver porque eu fiquei seguro na árvore, olhando para a cobra, sem dormir e sem comer. Vai que essa cobra resolvesse me dar um abraço. A jiboia, ela não tem veneno, irmão, mas não queira ser abraçado pela jiboia, não. Ela pode engolir talvez até um bezerro, viu? Consegue aplicar esse caso real? A enchente é essa geração pervertida. Você quer cair na enchente? Você quer cair no mundo pervertido? Cair no desgosto de Jeová? É claro que não.
E a jiboia é Satanás, ó. E ele está, ó. Como é que o pessoal faz? Ele está de olho em você. Só, irmãos, que alguns, por algum tempo, ficaram despertos espiritualmente, como que olhando para a jiboia, para Satanás, mas com o tempo, com as distrações, deixaram de perceber a atuação de Satanás e adormeceram espiritualmente. É como se fosse aquele senhorzinho que estava abraçado na árvore. Se ele, irmãos, adormecesse, ele poderia ou cair na enchente ou ser engolido pela jiboia. Nós precisamos resistir à influência de Satanás. Precisamos estar dispostos a travar uma luta árdua para adquirir e manter uma condição incúlpe e irrepreensível em meio a essa geração pervertida. Lembre-se, Jeová exige devoção exclusiva. É por isso que nós devemos nos separar completamente de todos os ensinos e práticas corrompedoras. Sermos incúlpes, irmãos, ou irrepreensíveis, não exige de nós apenas que evitemos fazer coisas erradas. Também requer que façamos o que devemos fazer. Precisamos proclamar as boas novas. O abismo entre os cristãos verdadeiros, o abismo que separa os cristãos verdadeiros e o mundo, ele deve continuar a se alargar e não encolher. A ideia, presta atenção, não é quão perto podemos chegar da conduta repreensível. Pelo contrário, é o quanto podemos nos distanciar dela. Deixa eu ver o tempo aqui. Vai dar tempo. Eu vou contar uma ilustraçãozinha para os irmãos entenderem, talvez alguns aqui até conseguem se lembrar ou já ouviram. Trata-se do cocheiro do rei. O rei precisava de uma pessoa que conduzisse os cavalos de sua carruagem. Havia 2 candidatos. O primeiro colocou-se em posição, pegou as rédeas dos cavalos, né? E atrás estava lá a carruagem do rei. Mas o rei não estava montado, não, era teste. Aí ele começou a correr e fazer manobras radicais. Tinha um precipício lá e ele tirou um fino tão grande daquele precipício, olha, parecia impossível. Como é que ele conseguiu não cair naquele precipício? Ele entrava numa estrada, podia ser perigosa, e ele atingia uma velocidade impressionante, até que ele retornou, parou, e aí veio o segundo cocheiro. Segundo teste. Esse, com calma, manobrou a carruagem, fez a curva devagarzinho, com toda a prudência, e conduziu o cavalo numa velocidade compatível com a estrada. E quando ele parou suavemente. Qual é o cocheiro que você acha que foi escolhido pelo rei? Não foi o primeiro, não. O rei preocupava com sua vida. Você faria a mesma coisa. Você iria querer um cocheiro ou um motorista, nos tempos atuais, que dirige com prudência, com cuidado, de forma suave. Não é verdade? Então, irmão, sabe como é que nós podemos aplicar? A ideia, eu vou até repetir, não é o quão perto podemos chegar da conduta irrepreensível, mas, pelo contrário, é o quanto podemos nos distanciar dela. O que Jeová quer é que não sejamos pessoas ousadas, que chegam até perto do pecado e voltam, que arriscam a errar contra os olhos de Jeová, mas que mantenham-se distantes, prudentemente distantes, com segurança daquilo que é errado, daquilo que ocorre nessa geração pervertida. Vamos, portanto, fazer o máximo para manter distância do mundo de Satanás. Vamos repetir alguns pontos importantes desse discurso. Nós aprendemos, por exemplo, nesse discurso, que homens como Noé, Jó, Jacó, foram homens que fizeram de tudo para obedecer a Jeová, para fazer aquilo que Jeová se agradava, mas, infelizmente, cometeram erros. No entanto, se arrependeram profundamente, e isso os fez ser considerados por Jeová como pessoas irrepreensíveis, incúlpes, sem defeito. Nós aprendemos também nesse discurso, irmãos,
a necessidade de termos cuidado com, no mínimo, 3 problemas que Satanás, 3 rugidos, né, vamos assim dizer, do leão que é Satanás, na qual ele procura nos desviar, que é a imoralidade. Não se esqueça do entretenimento e também da ambição. E a frase do texto, ou do frase do discurso que deve marcar sempre nós como pessoas espirituais é: a ideia não é quão perto podemos chegar da conduta repreensível. Não, mas pelo contrário, o quanto podemos nos distanciar dela. Podemos resumir essa conferência também citando 2 textos, só que eu irei recitar. Não precisa abrir a sua Bíblia, não. Primeiro texto, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 14, quando disse: portanto, amados, que vocês guardem essas coisas, ou visto que vocês guardem essas coisas, façam o máximo para que ele finalmente os encontre sem mancha, sem defeito e em paz. E, por fim, Provérbios 2, 21, quando diz: pois apenas os justos morarão na terra, e os irrepreensíveis, aqueles que são sem defeito, os incúlpes, permanecerão nela para todo sempre.